Boa tarde. Esse é o Grupo A, que é composto pelo Antônio, por Bernardo, que sou eu, e pelo Marcelo. E a gente vai fazer uma apresentação aqui sobre o controle de temperatura voltado à manutenção industrial. Bom, uma breve introdução aqui. O controle de temperatura ele vai entrar na manutenção preditiva, né, que como foi explicado anteriormente em outras atividades, ela é uma manutenção que ela é baseada em parâmetros, que podem ser temperatura, pressão, vibração, entre outros. E o principal objetivo da manutenção preditiva é monitorar as condições de estado do equipamento, ver como que ele está de acordo com os padrões estabelecidos, se ele está funcionando a uma temperatura muito alta, por exemplo, ou uma temperatura inadequada. E as alterações da temperatura padrão de funcionamento, vai ser um ponto que vai ser o ponto para aplicar manutenção preditiva. Igual como eu disse anteriormente, se a pessoa vê, se o mantenedor vê que a temperatura está alterada, ela pode aplicar a manutenção. E um ponto assim negativo desse tipo de manutenção é que é um serviço que demanda muita mão de obra especializada e, consequentemente, vai ser um serviço mais caro. Então, muitas pessoas abrem mão disso pelo preço, pela complexidade maior. Agora, o que está em questão nesse nosso assunto é a medição de temperatura, né? É uma medição muito importante na indústria, é o segundo parâmetro mais medido no mundo, só fica atrás do tempo, e vai ser extremamente influente em processos como tratamento térmico de metais, conservação de alimentos, refino de aço. São processos que são muito comuns na indústria e que dependem muito da temperatura para ser otimizado. E também outro fator importante são os níveis de energia térmica, que eles vão ser estudados a partir dos sensores medidores de temperatura. Então tem muita coisa que envolve essa medição de temperatura que pode contribuir para uma melhor manutenção. E após realizar toda essa manutenção relacionada à temperatura, o mantenedor e os administradores da indústria vão poder avaliar se a máquina ela está sendo eficiente ou não. E esses sensores eles servem para que as condições da máquina sejam corrigidas, caso exista alguma falha, no nosso caso, em relação à temperatura. E agora nós vamos apresentar alguns sensores, alguns instrumentos, alguns dispositivos que são muito importantes e são muito utilizados na indústria para realizar essa medição. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os medidores, né? Que para avaliação do estado de equipamentos, eles são necessários para que possam transformar um fenômeno físico, como a temperatura ou a pressão, em valores que sejam possível interpretar. E assim, isso possibilita o controle do processo no qual esses medidores estão inseridos. Essas grandezas, elas vão influenciar o resultado final de um processo, então, por isso, é necessário escolher corretamente um aparelho para essa medição. No caso da temperatura e da pressão, o controle e monitoração são feitos por meio de informações fornecidas pelos sensores, de tanto de temperatura e pressão, como eu falei, por exemplo, que são manômetros, pressostatos, termopares, termoresistências, entre outros. E ligados aos instrumentos de controle e registro, esses aparelhos eles atuam no processo, registrando e controlando a medida ideal para determinada linha de produção. Esses sensores também podem ter controle automático, onde ele vai interromper a produção quando acontecer alguma anomalia. Outros mais simples podem emitir sinais sonoros ou somente indicar através dos leitores visuais, indicar para os operadores quando esses valores não estão de acordo com uma situação normal. E para a escolha correta do sistema de medição de temperatura e pressão, a gente precisa considerar alguns fatores, que são a faixa que ele pretende medir, as condições ambientais em que a medição é realizada, o tempo de resposta e da profundidade de imersão, uma precisão compatível com as tolerâncias do processo, o conhecimento dos operadores quanto ao manuseio dos aparelhos,
e a seleção de fornecedores que oferecem um suporte técnico eficiente e permanente no seu país de atuação, além da manutenção do setor. E aí, o responsável pela especificação dos sensores deve analisar as necessidades e características do seu processo de produção e procurar, a partir disso, qual que é o sensor que oferece o melhor custo-benefício para essa aplicação. Agora, aprofundando um pouco mais nos medidores de temperatura. Bom, atualmente a medição de temperaturas ela assume grande importância em numerosos processos de controle industrial, né? Como o Bernardo disse, a temperatura ela só perde para o tempo, né? Em grandeza mais medida no mundo. E praticamente todo o processo industrial está sob os efeitos dessa grandeza. Portanto, né, sua medição é de extrema importância. Os sensores de temperatura eles vão tornar possível a medição de níveis de energia térmica. E isso aí vai nos permitir conhecer mais a eficiência do equipamento, e com isso a gente vai conseguir corrigir as suas condições de funcionamento, dependendo da sua eficiência, né? Bem como conhecer a eficiência dos ciclos termodinâmicos. Ao contrário da pressão, a medição de temperatura ela não depende da quantidade de material que se pretende avaliar. E por conta disso, foram muitas dificuldades em se criar um instrumento capaz de medir a temperatura corretamente, né? E o maior objetivo da monitoração de variáveis e controle em processos industriais é obter produtos de alta qualidade com melhores condições de rendimento e segurança, né? Bom, mas a influência da temperatura ela também não para por aí. Ela pode ser responsável também pela eficácia do processo de esterilização, por exemplo, de tratamentos térmicos de metais, refino do aço ou então conservação de alimentos. E os principais medidores de temperaturas, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. E a partir de agora a gente vai apresentar um pouco de cada um, certo? E o primeiro grupo é o termômetro a dilatação de líquidos e sólidos, termômetro a pressão de líquido, gás e vapor, termômetros a par termoelétrico e termômetro a resistência elétrica. E o segundo grupo, como está descrito aí, né, são o pirômetro óptico, o pirômetro fotoelétrico e o pirômetro de radiação. Bom, o primeiro dispositivo apresentado vai ser o termômetro de dilatação de líquidos, que vai ser envolvido em vidro, né? Ele segue a lei de expansão volumétrica do líquido, que vai ser em função da temperatura de um recipiente, que no caso é o vidro. E os líquidos mais usados nesse tipo de termômetro são tolueno, mercúrio, álcool, pentano e acetona. E o mais utilizado deles é o mercúrio. Dá para ver, como eu deixei ele, tem uma variação maior de temperatura. Ele abrange uma variação maior de temperatura dentre todos esses líquidos, que vai de menos 35 até 750 graus Celsius. Ele realiza medições de temperatura de baixa flutuação, não tem tanta flutuação, não tem tanta diferença assim na temperatura. E a facilidade da utilização desse tipo de termômetro porque ele não é nem um pouco burocrático, né? Ele pode ser utilizado no próprio local, em situações que a resposta rápida, você não precisa de uma resposta rápida, né? Então ele é muito fácil de ser utilizado e por isso ele é utilizado muito recorrentemente. Agora eu vou falar sobre o termômetro de dilatação de líquidos por recipiente metálico. Ele ainda é utilizado em algumas indústrias para indicações e registros, porque ele permite leituras remotas, além de ser o mais preciso dentre os sistemas mecânicos de medição de temperatura. E como está no slide, a gente pode perceber que a sua precisão é de 0,5%. Com relação ao elemento de medição, esse elemento utilizado é o tubo de Bourdon, e pode ser do tipo C, do tipo helicoidal ou do tipo espiral. E os materiais utilizados na confecção desse tipo de termômetro são o bronze fosforoso, o cobre, o berílio, o aço inox e o aço carbono. E eu vou apresentar algumas vantagens e desvantagens desse termômetro. Bom, como vantagem, o termômetro de vidro é de baixo custo,
e o termômetro de metal mais preciso dentro dos sistemas mecânicos de medição, como eu havia falado anteriormente. Dentre as desvantagens, a gente tem que o tempo de resposta é grande, então é maior que 5 minutos. A gente tem uma dificuldade de medir objetos em movimento e ele não é recomendável para controle, além de ter uma grande fragilidade. Bom, agora em relação ao termômetro, a dilatação de sólidos, né, os bimetálicos. A operação desse tipo de termômetro, ela vai se basear no fenômeno da dilatação linear, que na prática, né, a lâmina bimetálica ela é enrolada em forma de espiral ou hélice. Isso aí vai aumentar ainda mais a sensibilidade do sistema. E o termômetro mais usado é o de lâmina bimetálica helicoidal. E consiste basicamente em um tubo, né, bom condutor de calor, do interior, do qual é fixada um eixo, né? Esse eixo, por sua vez, ele vai receber um ponteiro, como está indicado no slide, e esse ponteiro se desloca sobre uma escala. E normalmente ele percorre um ângulo de 270 graus, né, para uma variação de temperatura que cobre a faixa inteira do termômetro. Em relação à sua utilização, esses termômetros ele tem aplicação similar à dos termômetros de vidro. Porém, por eles serem resistentes, né, eles vão admitir condições de trabalho mais pesadas. E atualmente é o indicador de temperatura local, né, mais utilizado na área industrial. E algumas vantagens e desvantagens em relação a esse termômetro. As vantagens seriam um baixo preço, uma alta resistência, né, e uma simplicidade de manuseio. E as desvantagens seriam tempo de resposta grande e ele não é muito preciso também. Bom, o termômetro, a pressão de gás. Como o Marcelo explicou anteriormente, ele é muito semelhante. O princípio dele é basicamente esse aqui, mas ele vai ter um gás, né, nele, no caso. Ele é também conhecido como sistema termal. Ele tem um manômetro com um tubo de Bourdon, que é o indicador, né, que vai ser conectado ao bulbo sensor de temperatura. E ele vai seguir a famosa lei de Charles e Gay-Lussac, que fala que a pressão de um gás vai ser proporcional à temperatura, desde que se mantenha constante o volume do gás. Então, não pode variar esse volume. E a variação da temperatura, consequentemente, vai gerar uma variação de pressão no gás, e isso vai ser indicado no manômetro. Então, assim, é um medidor assim, muito sensível, digamos assim. E os gases mais utilizados para esse dispositivo são hélio, nitrogênio, hidrogênio e dióxido de carbono. Bom, o termômetro à pressão de líquido ele é bastante simples, onde ele é preenchido com um líquido, que geralmente é o mercúrio, onde as variações de temperatura causam uma dilatação volumétrica do líquido, ocasionando o movimento do manômetro. O termômetro à pressão de vapor, por sua vez, né, ele é preenchido parcialmente com um líquido de tal maneira que a superfície fique livre do mesmo, né, que se encontra no bulbo. O volume restante, então, ele é preenchido com vapor deste mesmo líquido. E no equilíbrio, a pressão do vapor ela vai ser relacionada com a temperatura da interface. E o Bourdon ele mede essa pressão, no caso. E ele nos fornece, né, uma indicação que varia de acordo com a sua temperatura. Em relação à utilização desse tipo de termômetro, né, os termômetros de pressão a líquido eles são os de aplicação mais geral. E os líquidos mais utilizados e as suas características, né, seriam um cioreto de metila, o butano, o éter etílico, o tolueno, o dióxido de enxofre e o propano. E, por último, para finalizar esse equipamento, nós temos as vantagens e as desvantagens. Em relação às vantagens, nós temos baixo preço, simplicidade de manuseio e uma alta resistência. E uma das suas desvantagens seria o tempo de resposta grande e pouca precisão no valor. O termômetro a par termoelétrico, ele é o termopar, né? Ele é basicamente constituído por dois metais condutores que são diferentes,
são diferentes, e ele possui uma extremidade que vai unir esses dois materiais em uma única junta, assim como na imagem aqui, essa junta aqui, essa parte mais externa, e a outra extremidade, que parece aqui uma tomada, né, ela vai ser conectada a um instrumento de medição, e isso vai fechar o circuito. E essa junção de dois materiais diferentes, ela vai gerar uma tensão, uma diferença de potencial, que vai ser relacionada a partir do instrumento de medição com a variação de temperatura. E dentro desse grupo de termopares, existem os termopares básicos, que vão ser apresentados em seguida, os termopares nobres e aqueles que são os mais especiais. Agora eu vou falar sobre os termopares básicos, onde eles são os de maior uso industrial e os fios são de custo relativamente baixo, além de sua aplicação admitir um limite de erro maior. Eles são divididos em alguns tipos, onde eu vou falar esses tipos, a composição e aplicação deles. Bom, primeiro a gente tem um tipo T, onde sua composição é de cobre e constantan, e sua aplicação é criometria, então baixas temperaturas, indústria de refrigeração, indústria química e petroquímica, pesquisas agronômicas e ambientais. Já o tipo J, a sua composição é de ferro no lado positivo e constantan no lado negativo, e suas aplicações são centrais de energia, metalurgia, química, petroquímica e indústrias em gerais. O tipo E, a sua composição é de cromel e constantan, e sua aplicação é química e petroquímica. Por último, a gente tem o tipo K, onde sua composição é o cromel e o alumel, e as suas aplicações são nas metalurgias, nas siderúrgicas, fundição, usina de cimento e cal, vidros, cerâmicas e indústrias em geral. Bom, agora em relação aos termopares nobres, eles são aqueles que os pares são constituídos de platina. Eles possuem um custo elevado e exigem instrumentos receptores de alta sensibilidade. Eles também apresentam uma altíssima precisão. E assim como o Marcelo, agora eu vou apresentar para vocês os tipos, falando a composição e aplicações deles. O tipo S, ele tem uma composição de platina e ródio, e suas aplicações são a metalurgia, siderurgia, fundição, usina de cimento e cal, vidros e pesquisas científicas. O tipo R, por sua vez, ele possui uma composição de platina e ródio também, e as aplicações, elas são as mesmas do tipo S. E por último, o tipo B, ele possui também a composição de platina e ródio, porém em diferentes valores de porcentagem, e sua aplicação é a vidros, siderurgia, e processos de alta temperatura em geral, né? Bom, os termopares especiais agora, eles são novos tipos de termopares, né? Que eles foram criados para atender condições em que os termopares básicos não podem ser utilizados ou não conseguem ser utilizados devido a alguns parâmetros. Esses termopares, eles podem ser de vários tipos de materiais, e os principais são tungstênio, irídio, ouro e nitrossil. A sua utilização, eles são amplamente utilizados, né? Existem várias aplicações em que eles podem se enquadrar, e na maioria delas são aplicações que demandam ampla faixa de temperatura, né? Uma amplitude muito grande de temperatura. As vantagens desses termopares são que, como eu disse anteriormente, eles pegam uma grande amplitude de temperatura, têm um rápido tempo de resposta e são bastante resistentes à vibração, além de serem bastante robustos. As desvantagens são: ele possui uma baixa tensão de saída e ele precisa de uma referência para medir. Agora eu vou falar sobre o termômetro à resistência elétrica, também conhecido como termorresistências, onde a medição desses termômetros se baseia na propriedade de todos os condutores e semicondutores alterarem a sua resistência elétrica em função da temperatura. E essa característica é mais ou menos
feita em diferentes materiais, onde essa alteração da resistência elétrica em função da temperatura, ela é denominada por coeficiente de temperatura. E o seu valor, ele não permanece constante ao longo da amplitude de temperatura que é medida. Ele próprio é uma função da temperatura. E a relação entre resistência e temperatura resulta em um polinômio matemático de ordem elevada. Esse tipo de sensor, ele usa a resistência como propriedade termométrica e ele é constituído por um núcleo de cerâmica, vidro ou outro material isolante em torno do qual a gente pode enrolar um fio ou um filme metálico. A sua sigla é RTD, né, em inglês, que é Resistance Thermal Detector, onde os metais mais utilizados são o cobre, o níquel e a platina. Ele é o mais preciso de todos os métodos para medida de temperatura nos processos industriais. E praticamente as termorresistências possuem as mesmas aplicações que os termopares. E a gente pode observar que em casos onde temos temperaturas até 850 graus Celsius, as termorresistências elas obtêm um melhor resultado. Com relação às vantagens, ela possui alta precisão, alta resistência e não tem um limite de distância de operação. Já as desvantagens, a gente tem um alto custo, um tempo de resposta muito longo e um alto aquecimento. Em relação ao pirômetro, ele é um equipamento utilizado para medir a temperatura quando não há contato direto entre o instrumento de medição e o objeto a ser medido. E na indústria, esse tipo de medidor ele é aplicado em processos de temperatura muito alta. Em relação à sua utilização, ele pode ser utilizado em diversas situações. Em processos de fabricação, por exemplo, em metais e tratamentos térmicos, vidro, alimentos, cura e secagem de pinturas, em manutenção de fábricas e instalações. Portanto, eles são muito úteis em situações em que os locais para medição eles são de difícil acesso, né, por conta dele medir a temperatura à distância, né, e também para medir temperaturas médias de grandes superfícies. Aqui no slide a gente tem como que funciona um pirômetro, né? No caso, ele converte a radiação infravermelha, né, que o objeto, entre aspas, manda, né, em sinal elétrico, depois amplia esse sinal elétrico e nos traz na TVzinha aí, no caso. Isso. Agora, o pirômetro óptico. O pirômetro óptico, basicamente, ele vai determinar a temperatura da superfície a partir da cor da radiação que foi emitida. Né? E como que é isso? É o ponto máximo da curva de radiação do corpo negro, ele vai se transportar em direção aos comprimentos de onda menores, né? Ao tempo em que a temperatura aumenta. E isso corresponde a uma mudança de cor na radiação emitida. E esse princípio, basicamente, vai fazer com que o pirômetro óptico funcione. Ele é parecido com o apresentado anteriormente, mas, nesse caso, ele relaciona em específico a cor da radiação. O pirômetro de radiação é baseado na determinação da temperatura de equilíbrio de um alvo sobre a radiação que ele incide. As termopilhas ou termômetros de resistência são usados como sensores de temperatura. E a energia térmica líquida radiativa é equilibrada pelas perdas por condução e convecção. Um procedimento de calibração relaciona a temperatura de equilíbrio do alvo com a temperatura desejada da fonte emissora. E esse tipo de instrumento é normalmente utilizado para temperaturas superiores a 550 graus Celsius. Em relação ao pirômetro fotoelétrico, os pirômetros fotoelétricos normalmente empregam sensores que atuam na faixa do infravermelho. E, portanto, eles abrangem uma faixa de temperatura maior do que os pirômetros de radiação total e óptico, né? E, além disso, eles são muito mais rápidos e respondem na casa dos milissegundos. Portanto, os sensores de infravermelhos, eles não só operam em altas temperaturas, mas eles também podem ser utilizados em processos industriais a frio. E sua faixa de uso ela pode ser descrita de 0 a 3.600 graus Celsius.
E os pirômetros fotoelétricos, ele possuem basicamente a mesma estrutura de um pirômetro de radiação total. Só que no lugar da termopilha, no fotoelétrico, né, nós teremos o fotodiodo. E, consequentemente, o circuito de leitura e processamento do sinal ele é um pouco diferente em relação ao pirômetro de radiação. Atualmente, nós temos esse tipo de pirômetro fotoelétrico apresentado na foto, certo? E suas vantagens são a medição à distância, vasto range, né, que é a linguagem utilizada, rapidez, e em relação às desvantagens é o custo elevado e a necessidade de conhecer a emissividade do corpo, né? Bom, e por conclusão, uma conclusão bem básica, assim, visto que como a gente viu, assim, visto que o parâmetro temperatura, ele é um dos mais importantes, ele é o segundo mais medido em todo o mundo, e vai ser, consequentemente, um dos mais analisados em toda a indústria, as empresas que desenvolvem esses sensores, esses dispositivos, elas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade e com a adequação dos instrumentos para cada tipo de situação. Então, como a gente mostrou em todos os slides, existem vários sensores, vários dispositivos para situações bem específicas, situações que demandam uma grande amplitude de temperatura, situações em que alguns sensores não podem participar, outros sensores entram. Então, a indústria está cada vez mais se adequando às demandas, né? Para que a manutenção preditiva, no caso, ela seja cada vez mais otimizada. E os sensores, obviamente, se forem bem utilizados, eles vão ser de extrema valia, como eu disse, para que a manutenção preditiva seja realizada com sucesso e que a indústria, os maquinários, não sofram nenhum tipo de perda ou prejudiquem a empresa. E é basicamente isso a nossa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado.